Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Está começando o História Provoca de número 20 e hoje a gente recebe aqui Olinto e Rafaela e a gente vai falar de Turquia e Irã, vivências culturais de bicicleta. Doucha Shankar. E eles estão entrando aí já. Acho que agora vai, hein? Boa noite. Boa noite, Rafa. Cadê o senhor Olinto? Ah, ele tá ligando a câmera aqui, que você sabe que a gente grava essas lives. Pronto, é nóis. Com a nossa câmera para depois ter material para colocar no nosso canal do YouTube também. Você quer trocar comigo hoje? Fica bem bonito lá no YouTube. Já fica no lugar certo. Aí Ele tava ligando a câmera. Tudo certo agora, meu companheiro. Vamos lá. Que bom recebê-los aqui novamente, meus queridos. É um prazer enorme, uma honra poder falar de uma região que dificilmente aqui no Brasil se aborda, porque nossa história ainda é muito eurocentrista, e hoje a gente vai falar de Oriente, né? Então, deixa eu apresentá-los para os nossos convidados, para as nossas convidadas, né? Esta moça que está aqui na parte de baixo da sua tela é Rafaela Asprino. Ela nasceu em São Paulo, e é importante falar nasceu, porque esses senhores são nômades, né? Então não dá para dizer que moram. Então, nascida em São Paulo, formada em arquitetura. Ele, aquele ali do cantinho, é Antônio Olinto Ferreira, nascido em Ipauçu, São Paulo, interior, e é formado em Direito pela PUC de Curitiba. Né? Eles são escritores e produtores de conteúdo audiovisual. Vocês podem visitar o canal deles no YouTube, vale muito a pena. Hoje a gente aqui vai falar a respeito de uma série, websérie que eles gravaram, que se chama Os Filhos da Estrada, que eu acho que no episódio 4 eles dizem ali por que é esse nome, então convido todos a assistirem lá. Eles têm 2 livros publicados e 7 guias. Entre os livros tem No Guidão da Liberdade e tem 7 Passos Andinos, que também tem um manual de preparação para uma grande viagem de bicicleta. E os guias, eles aqui vão traçando o Brasil de bicicleta e construindo essa história para a gente depois conseguir tentar fazer, né? Então tem Mantiqueira, Caminho da Fé, Paraná, Circuitos do Sul, Serra do Espinhaço, Estrada Real Caminho Velho, Estrada Real Caminho dos Diamantes, né? E se eu esqueci alguma coisa, eles falam aí. Então sejam muito bem-vindos, Rafaela e Olinto. Que bom ter vocês aqui. A gente agradece o convite, né? Mais uma vez estamos aqui conversando com você, com as pessoas que frequentam o teu canal. É uma grande responsabilidade para a gente, né? A gente já falou isso da outra vez, porque o Olinto, ele queria ter estudado História, acabou estudando Direito, mas ele é muito interessado por essa parte da História e sempre a gente gosta de procurar saber das coisas também por essa ótica, né? Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer grande nosso estar aqui. Que bom. O Olinto, na outra, falou, vamos ver se a gente passa. Eu acho que vocês passaram de ano, tanto é que estão aqui no próximo ciclo, né? Eu vou fazer uma leitura breve para iniciar um pouco sobre a região que a gente vai conversar. Em história, aquela região toda a gente chama de Eurásia, né? Ela é gigante, importantíssima para a história. Eu vi que vocês lá na websérie estavam almoçando um macarrão feito artesanalmente às margens do rio Eufrates, com a barraquinha do lado, aquele azul lindo, muito bonito. Depois de longe, vendo também o rio Eufrates, né, o caminho que vocês fizeram o dia todo, muito bonita a série, indico novamente para que todos assistam. E aí eu vou fazer uma leitura a respeito da Turquia
e depois eu passo para eles e eles contam aí para a gente um pouco dessa história. Olha lá. Se do ponto de vista geoestratégico, a Turquia se encontra numa zona de fricção entre poderes conflitantes, não menos relevante é sua posição em termos culturais e identitários, já que se localiza numa suposta encruzilhada civilizacional, sendo uma ponte entre as civilizações ocidental e a islâmica. Assim, muitas questões relacionadas à política externa da Turquia são determinadas pela dimensão cultural e pelo aspecto civilizacional, em especial o fator islâmico, que, além de constituir questão central diante do Oriente Médio, ressoa também no Sudeste Europeu, no Cáucaso e na Ásia Central. Eu retirei esse trecho para a gente entender um pouco da importância dessa região, de um texto que se chama Turquia, dicotomias e ambivalências de uma possível potência regional, escrito por Marcos Toyansky Silva Guimarães. É uma dissertação apresentada ao Departamento de Geografia da USP de São Paulo em 2007, de mestrado. Vocês podem pesquisar aí na internet. Rafa, Olinto, que felicidade tê-los aqui. E eu acho que a gente precisa muito ouvir essa experiência de vocês a respeito do que se construiu de imaginário da região que vocês visitaram, que quando vocês chegaram lá e pensaram, não é nada disso aqui. Até mesmo tem uma garota que o nome dela é Fátima, que está lá no documentário, né, na websérie, que ela ainda traz um pouco dessa questão. Nós não somos isso que nos apresentam, né? Então agora é com vocês, fiquem à vontade, eu vou beber uma aguinha e assistir, contemplar a fala de vocês. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar assim, desse primeiro impacto, né, de quando a gente chegou lá na Turquia e começou a conviver com as pessoas, entrou na casa de uma família, porque, pelo menos da minha parte, eu tinha bastante desconhecimento com relação ao Islã, né? Sempre apresentado para a gente uma imagem negativa, né? Das pessoas que são dessa religião, dos muçulmanos. Essas palavras têm um peso muito forte negativo para a gente, né? E aí, quando a gente começou a conviver com as pessoas, entramos na casa do Faruk, que foi quem apresentou a Fátima para a gente, eu senti que eu estava entrando na casa de um parente próximo, assim, sabe? Aqueles primos de terceiro grau, não tão próximos, mas assim, que você sabe que tem um grau de parentesco com você. Acho que depois eu fui fazendo essa leitura, porque assim, o Islã nada mais é do que, entre aspas, uma continuação do cristianismo, né? Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador e tudo mais. Os islâmicos, eles passam por Jesus Cristo e continuam à espera de mais revelações. Chega o profeta Maomé, que eles acreditam ser o último profeta. Ou seja, muito do que a gente... Os muçulmanos também e isso se revela em várias facetas da vida deles. Então foi realmente uma quebra de paradigmas, assim. Eu me identifiquei muito com a forma deles de ser, a forma que eles tratam as pessoas, como eles são em família, como eles são profissionais no trabalho que eles fazem. Então isso daí foi bem chocante para mim, porque apesar de ter ido com o coração aberto para conhecer imaginei tanto quando eu chegasse lá. Vamos lá. Para vocês aí, tá tranquilo? Não, tá. Se você tá me ouvindo, tá bom. Então, olha só. Para mim, essa importância geopolítica da Turquia nunca foi importante, na verdade. Para mim, eu estava atrás de Istambul, eu estava atrás daquele princípio do Oriente. Eu cheguei na Turquia pela primeira vez na volta ao mundo. E o que me fez voltar para a Turquia foi em 94, 1994, no século passado, né?
E assim, foi a primeira vez que eu estava num país fora da Europa, realmente fora da minha cultura. Então, quando você vai para a Europa, você olha, lá no Brasil não usa daquele jeito, lá no Brasil não é assim, olha ali. Quando eu cheguei na Turquia, tudo era diferente, era uma profusão de coisas diferentes, as roupas, os jeitos, as palavras, nada, não aproveitava nada. Mas a vontade de voltar para lá, junto com a Rafa e tudo mais, não foi senão por causa do povo. Porque o povo é impressionantemente acolhedor. E isso eu carreguei por toda a viagem. Eu gostei muito disso. E foi por isso que eu quis voltar. Principalmente também, óbvio, porque na volta ao mundo eu não consegui continuar indo para o leste da Turquia e indo até a Índia. Eu tive que fazer umas voltas, acabei me perdendo nessas voltas e não pude mais atravessar. Eu não atravessei o Irã. Eu queria muito atravessar o Irã. O Irã, o Paquistão e chegar na Índia. Eu acabei voando para a Índia. Então, esse meio do caminho, era uma dor muito grande, assim. E eu acabei encontrando outros cicloturistas que viajaram pelo Irã, falaram bem, outras pessoas falaram bem. E eu tinha muita vontade, eu apostava muito nessa amistosidade, assim, nesse povo acolhedor que é o iraniano. Então, essas que foram as nossas intenções quando a gente foi para lá, né? Eu vi que vocês fizeram essa viagem agora, voaram para e pegaram um transporte para onde você parou na sua volta ao mundo, foi isso? E daí você deu continuidade, meio que uma continuidade dessa viagem? Perfeito, é bem isso mesmo. Tá, interessante. Quando vocês trazem essa questão da diferença, e a Rafaela muito bem coloca no início aí a respeito do Messias, né, na religião islâmica, na história, a gente faz uma leitura na geopolítica em relação às culturas trazidas do Oriente e a que a gente tem aqui travada, né, cravada no Ocidente, principalmente na América, que é colônia da Europa, uma leitura de imperialismo até hoje, né? Até hoje o Brasil ainda é uma colônia, né? Deixou de ser colônia europeia, mas passa a ser colônia norte-americana desde o início do século XX, né? No pós-Primeira Guerra Mundial. Então nós passamos a ser colônia dos Estados Unidos da América, e aí as notícias que chegam para a gente vão chegar a respeito do Oriente distorcidas, né? Com os interesses dos Estados Unidos dentro dessa disputa geopolítica mundial. Então é muito interessante a gente trazer para a discussão quem viveu, quem visitou e quem experienciou isto, e vocês registraram e está lá para todo mundo assistir, para a gente entender, né, a fala da Fátima é extremamente emocionante ali nos primeiros episódios, né? Que ela olha, tem muito. Ela somos aquilo que mostram lá. A gente quer receber vocês, a gente quer trocar filme, a gente quer trocar livro, a gente quer trocar informação, né? Então, traz para a gente aí como é também estar ali na beira do Eufrates, aquele lugar que para a história é onde começa, biblicamente dizendo, é o berço das civilizações também, Adão e Eva tá ali, às margens desse rio, né? E como que se Rafaela pôde andar em todos os lugares sem cobrir o rosto, de bermuda, ou precisava cobrir, são regiões que são diferentes. Traz pra gente, por favor. Então, peraí. Então, antes da Rafa começar a contar, eu queria falar um pouco desse controle ideológico que você falou. Porque, no fundo, isso não é de hoje que acontece. Quem conta a história dos persas foram os gregos. E a gente se identifica com os gregos, porque a gente acha que nossa cultura é grega, é helênica, né? Então, é isso. Só que é a história contada pelos vencedores, os últimos que vencerão a guerra. E assim, quando eles aprenderam a ler as escritas cuneiformes, que está entre as mais antigas do mundo, eles conseguiram perceber que a história era diferente do que
foi contado pelo pai da história, né? Então, isso é muito interessante você entrar nisso, porque você vê o Alexandre o Grande destruindo Pasárgada, mandando botar fogo, é uma ignorância profunda. Persépolis, né? Persépolis, perdão. Quando você observa o grau artístico das esculturas de Persépolis, não tem comparação. A arte deles era muito avançada. Se você comparar com a Grécia, os gregos eles eram assim, eles copiavam a natureza. Eles estavam nessa ainda. E os persas eles tinham arte. Quem construiu aquelas Babilônias eram pessoas não escravas. Eles recebiam. Assiste os 300 carta, você vê uma guerra assim que o filme demonstra como uma guerra, né, ideológica, que os gregos eram livres, homens livres e lutavam pela liberdade, coisa nenhuma. Tinha escravidão na Grécia. Enquanto que os persas, os soldados eram como os de hoje, que eles são pagos. Então, quer dizer, tem muita história mal contada. Por exemplo, quem é mais nerd, lembra eventualmente do Rambo 3. O Rambo 3, ele estava salvando o Talibã, né? Ele lutava junto com os talibãs. E o Talibã virou um xingamento hoje, só porque virou inimigo americano. O próprio Irã, ele está entre o mal do mundo. Eles são encarnação do diabo, segundo o governo americano. E assim vai indo. A própria palavra, assim, só para emendar com o que você falou, que como nós somos colônias, a própria palavra xiita entrou no nosso dicionário como se fosse uma pessoa radical. Só porque no Irã a maioria é xiita. Só que foram os xiitas que derrubaram o ISIS. Então, quando teve a guerra na Líbia, os xiitas vieram bonzinhos, de uma hora para outra. Então, isso é falta de entendimento de toda essa região. É chamar um de outro. Assim, o turco, ele não... É o que eu falo no começo do nosso vídeo lá, da minissérie. Eu faço uma maldade, assim, eu falo um monte de primícia, depois vou derrubando uma por uma. Assim, porque é uma grande confusão entre o que é religião, o que é uma raça, que povo que era realmente dali. O turco não veio daí, ele veio lá da Ásia Central, ele se converteu ao Islã. Então, é simplesmente fascinante você ver toda a história ali. E a gente esteve no Himalaia, né? Que tem a cultura tibetana, eles falam tchau, falam julê e oi. Aí na Turquia eles falam gulê gulê. Então você vai pegando coisas da língua, vai pegando outras facetas que você identifica em várias culturas, porque os turcos, eles de certa forma dominaram boa parte do Oriente, né? Chegou um momento que eles tinham domínio sobre muitas coisas, então muitos territórios. E isso daí acaba reverberando assim nos outros lugares que você pode vir a conhecer, né? Mas o pessoal quer saber como que é para uma mulher atravessar essa de bicicleta rápido. Bom, antes de falar isso das mulheres, eu vou comentar sobre o Rio Eufrates. Eu fiquei de verdade emocionada quando eu vi o Rio Eufrates, porque eu lembrei da escola, sabe? Veio uma coisa de infância, assim, de adolescência, na verdade, das aulas de história, que aí a gente estudava Mesopotâmia. Eu não sei por que essa parte da história ficou muito marcada na minha cabeça, né? Talvez porque eu gosto, assim, entre as partes da história, o que mais eu gosto é da história bem antiga, a história mais atual não me encanta tanto assim, né? Eu gosto mais da mais passada. Então, quando eu cheguei no Rio Eufrates, eu comecei a imaginar assim tudo que aquele lugar presenciou de história, né? Que é muito mais do que outros lugares que eu já tinha visitado. Então, foi bem emocionante assim tá naquele lugar e ver que, no fundo, todos somos humanos, né? Todos somos resultado de todos esses milênios de história. A gente só não sabe disso. No fundo, toda a humanidade, parece que eles fizeram uma contagem aí de genomas, né? Da genética, do DNA, e não tem ninguém puro. É todo mundo misturado. Não existe aqui. Aí cada um vai assumindo uma característica
Criando diferenças, né? né? Uhum. Que mais parece com loiro, de olho claro, não sei o quê, e só que no final das contas o nosso DNA é todinho misturado. Então, foi essa sensação, assim, de viver outras vidas naquele lugar lá também. Foi muito, muito emocionante. Antes de Agora, chegar à história das mulheres, deixa eu perguntar. Olha O lá. Fra, ele é tipo um rio Tietê, assim? Dá para A gente tomar estava banho? a gente estava bem perto da nascente dele, não estava bem, porque Mesopotâmia mesmo é o que seria o Iraque, né? Então a gente estava bem no comecinho dele, na parte mais alta dele. Lá para baixo que vai ficar o que era eu tomei é, banho no o berço, Eufrates. mas a Rafa tomou banho. Parabéns, que maravilha! Vamos para uma mulher ocidental visitando regiões islâmicas. Como que foi, como que é a abertura? Depende de região, como que é, Rafa? Então, aqui nós estamos falando de dois países, né? A Turquia, ela Uhum. não tem obrigatoriedade das normas de vestimenta, que é o hijab, que existe tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, se você é religioso, você acredita que aquilo lá é bom para você, você vai seguir aquelas regras de cobrir a cabeça e tudo mais. E quem não quiser, né, e assim, não pode andar de shorts, essas coisas, mas a gente viu mulheres com short super curto, elas não se importavam, né, elas Na não querem Turquia. seguir isso na Turquia. No Irã é obrigatório seguir essas regras do hijab. Então, mulher saiu na rua tem que estar com a cabeça coberta, não pode aparecer o bumbum, assim, tem que usar uma camiseta mais longa, ou então vestido, não pode ficar com uma calça que apareça o seu bumbum, né? E a frente, assim, tem que ser compridinho. A manga também não pode ser curta, mas a gente viu com manga, assim, aparecendo o punho. A rigor não pode, mas a gente ouve dizer também que isso daí varia um pouco, né? Tem épocas que fica uma repressão maior e tem épocas que é um pouco mais suave. Mas, enfim, no Irã, então, essas regras, essa vestimenta é obrigatória e para os homens não pode andar de shorts, não pode andar de regata, tem que ser de manga e calça comprida. É, Na Turquia, a gente foi e assim, você vê muito mais homens na rua, né? Se bem que em cidade grande é bem misturado. E aí muitas mulheres usam véu porque faz parte da cultura delas e da religião, outras não usam. E eu não estava usando véu, estava usando roupa comum que nem eu uso no Brasil, só que não shorts, só calça comprida e camiseta de manga comprida. Aí a gente começou a entrar mais nos interiores e eu comecei a perceber que quando a gente, por exemplo, ia tomar um chá tem muitas casas de chá assim que o pessoal fica sentado ali conversando. E 99% homem que tem, né? Então se a gente parava ali para comer alguma coisa, comer um pãozinho, tomar um chá, os caras ficavam olhando, os homens. É muito velho assim, não é aquele olhar de é, aquele olhar voltado para a sensualidade, mas eu sentia um olhar assim, me vendo como diferente. Ele ficava olhando para minha cara, porque eu era estrangeira, porque eu estava sem véu, sei lá, o que que eles pensavam. Então, aí, quando a gente foi entrando mais nesses interiores, eu comecei a cobrir a cabeça, principalmente quando eu estava nesses lugares que tinha muita gente, que tinha muito homem, para eu me sentir, assim, mais à vontade, das pessoas não ficarem olhando para mim. Mas assim, não tive nenhum problema, não. Só teve um lugar que uma molecada mexeu assim, porque eles sabiam que a gente era estrangeiro, o menino ficou falando, tinha um grupinho de moleque, sabe? Que nem às vezes acontece aqui no Brasil, Ah, fica grupinho de aquele. moleque fica super poderoso, né? Já viu, né? E aí começaram a falar palavrão em inglês, falar coisa feia mesmo, assim, né? Nem E, sabia muito bem o que estava falando, parecia. não É. sei. E eu tava do lado de fora, o Olimpo entrou num mercadinho para comprar umas coisas que a gente logo ia acampar. E daí eles começaram a falar um monte de besteira atrás de mim. E eu tava entendendo tudo, né? Aí eu falei, meio que fiz assim, ó, eu vou chamar meu marido, sabe? Porque nessa hora você tem que falar uma língua que eles entendem. É. Porque culturalmente o homem é responsável pela mulher.
A Rafa né? tem dono, ela chega lá, ela tem um dono, aí o dono sou eu. E eu não tenho essa índole de chamar o Olinto para resolver meus problemas. Eu vou lá e resolvo. Só que ali eu tomei essa postura, que eu sabia que ela seria mais relevante, que ela teria mais eficácia, né? E aí os moleques saíram correndo, mas aí a gente pegou uma pessoa mais velha da cidade, era um povoadinho assim, e apontou, ó, aqueles moleques ali fizeram isso, isso e isso. Então eu não sei se puxaram a orelha deles depois, porque nesses lugares a noção de família é muito forte, assim, sabe? Então, eu imagino que depois eles levaram uma bronca, né? Levaram um puxão de orelha. Agora, no Fizeram. Irã, continuando só, que eu dei essa pausa, mas esqueci que eu ia contar do Irã também. No Irã é um pouco diferente, porque aí você tem que andar coberto, né? Então, com relação às pessoas, extremo respeito, a gente sentia isso tanto na Turquia quanto no Irã. Você tem muito mais respeito do que a gente tem aqui na América do Sul, que os homens acabam muitas vezes sendo invasivos com as mulheres, né? E as mulheres, assim, a gente fala que não tá afim, aí é como se você. Não, mas como assim você não tá afim, né? Você só tem essa opção, né? E lá não, lá eles têm muito mais respeito até por essa questão da família, por a mulher ser, não sei se chega a ser propriedade do homem, mas enfim, tem essa relação mais assim, que a mulher tem o marido dela ou o pai dela, ela tem um outro homem que você vai ter que dar conta, entendeu? Tipo, se alguém mexesse comigo, teria que dar conta com o Olinto, ou com o meu pai, ou com o meu irmão. Sempre tem um homem que vai lá encarar o outro homem para brigar pela mulher, né? E aí, então eu sentia esse extremo respeito. Foi muito mais tranquilo de viajar, eu falo, do que em certos lugares, assim, cidades grandes aqui do Brasil, se você for passar, você vai sentir muito mais, assim, por ser mulher sozinha do que no Irã ou na Turquia. E o que mais que eu ia falar? Ah, então, com relação ao véu, assim, uma das coisas que eu senti que aconteceu comigo é que aí, como a gente viajou no verão, estava muito calor, e a gente parou em vários hotéis. E quando a gente parava em hotel, dentro do quarto eu ficava à vontade, né? Então ficava com uma roupa mais curta, ficava sem véu. E aí eu percebi isso. Sempre que tinha que sair, eu falava, vai, Olinto, vai você. Eu saía menos naturalmente. Então isso é algo que eu acho que acontece com as mulheres pelo fato de terem essa, todo ficar coberta e tudo mais, acaba sendo meio cansativo. Você toda hora fica botando aquela roupa e tudo mais. E acaba que elas ficam mais reclusas mesmo naturalmente. Interessante. Deixa eu pegar alguns comentários aqui. A Chá de Lima da Pérsia, que tem um blog A que fala Janaína. só do Irã, a Janaína, que está convidada para vir aqui também para falar do Irã, ela disse que viajou sozinha para o Irã e foi super respeitada, né? A Regina Stella disse que entrou numa piscina que era só para homens no hotel e ficou extremamente sem graça, né? Não sabia o que É, fazer. A gente também tem um essa, convidado aqui extremamente ilustre, que é o História da Ásia, um colega professor nosso que faz parte aqui do canal também, que ele dá aula de História da Ásia na Universidade Federal do Espírito Santo. Então ele vai 2, 3 vezes por ano para a Ásia, tem alguns livros a respeito desse tema. Ele falou que foi ao Irã e foi um dos países mais lindos que ele visitou. E aí ele cita a cidade de Yazd, que eu acho que vocês passaram por lá. Foi lindo, ele falou que lá é lindo. Aí ele fala que aqui no Brasil a gente se limita à agência de notícias limitadas, como France Press, Reuters e BBC, né, de Londres. Por isso que a gente tem essa falta de conhecimento. Se fôssemos para lá, conheceríamos muito mais, né? com O que certeza. mais? Violência. Irã e Turquia e Brasil, eu acho que dá para colocar aí para a gente entender. Como que é? Se sentem seguros? Passearam tranquilo? Como que foi? Isso é uma piada, né, cara? Totalmente seguro. Totalmente seguro, assim. Assim, na Turquia, ainda você vê muito militar, mesmo porque a gente estava justamente nessa época do ISIS, né? Então,
estava em conflito, a gente passou 100, 200 quilômetros assim, de região em conflito mesmo. Mas os curdos é um problema crônico, né, da Turquia, desde que ela virou um país que faz muito pouco tempo, né, como país, né. Aí o que acontece? Você vê militar, você vê repressão, assim, você sabe que tem, você vê tanque de guerra, blindado. E assim, não precisa ir muito longe, você vê em Istambul isso aí, você vê blindado em Istambul, na cidade, carro, assim, para enfrentar multidão, assim, sabe? Tropa de choque, assim. E quanto mais você vai indo pro sul, sudeste, o que acontece? Aí você vê bastante militar mesmo. E assim, eles sempre foram militaristas, porque isso está meio que na história deles, assim. O sultão já era bastante militarista. Ele arrebatava um monte de criança meio que abandonada, muito cristão, inclusive, e eles ficavam tipo no internato, assim, para se formar como soldados. Ele aprendia o Islã, e esses caras não eram um tipo escravo, eles acabavam subindo a altos postos, grão-vizir e tudo mais. Então eles sempre tiveram essa vereda militar. Tanto é que eles sobreviveram durante muito tempo, né? Assim como nação. Diferente de outros países que eram mais... a religião era mais poderosa, os religiosos eram mais poderosos. Então, enquanto eles eram parte da OTAN, tudo bem. Eles não faziam parte do eixo do mal. Agora que eles estão falando mais com a Rússia e tal... Bom, aí já vira maldoso, né? Malvado, né? Agora eles têm tanque russo, um monte de armamento russo e tudo mais. Mas é o seguinte, o que é proibido lá é proibido. No Irã é um pouco diferente. As coisas são proibidas, mas as pessoas ofereciam ópio pra gente, as pessoas ofereciam maconha, álcool, tudo isso é proibido. Tudo isso é proibido. Agora, na Turquia, o álcool ele é bastante restrito. Ele é caro. E assim, se você beber, você tá bem afastado, você é bem segregado, assim, sabe? Bebe-se muito pouco, só chá. E não, nem pensar em droga. A gente conversou com outras pessoas, não tem, os caras têm tudo sob controle. O exército é gigantesco lá. Mas aí volta pro Irã. O Irã, as pessoas montam um barraco e dormem na praça de uma cidade de médio, grande porte. Em Yazd mesmo. Pense numa coisa dessa, se é possível você deixar... Mas já você se levantava pelado, né? Não tem negócio. Então é uma segurança absurda. E o que ela falou, um respeito muito grande. E se você é estrangeiro, pronto, multiplica por 2, 3. Até de furar fila, você tá lá para comprar pão, aí o que tá lá na frente, ele pega o pão e te entrega, aí você vai pagar, eles nem querem, não, é para você, porque você é de fora, eles, além de você furar a fila, você leva o pão de graça. É um absurdo, é o carinho do povo, é um absurdo, é fora de parâmetro, assim, fora mesmo. Com relação a isso que a Regina comentou, que ela entrou numa piscina que era só para homens, né? Realmente tem alguns espaços que são, principalmente as coisas de cunho religioso, né? Na Turquia, tem lugar separado para homem e para mulher. No Irã, a gente viu piscina só para mulher, tem várias coisas que são assim, então a gente, como turista, tem que ficar atento, né? Tem que ir com cuidado, sempre perguntar, para a gente não. Assim, claro que se a gente chega numa. Que nem a Regina contou, que ela entrou por engano. Ninguém vai lá e fazer maldade com ela. Apedrejar ela. Mas você vai passar vergonha, vamos dizer, né? Mas, enfim, se a gente pergunta, se a gente vai lá e sabe como que são as coisas e se interessa, aí você evita esses desconfortos. Mas, de qualquer forma, eles são muito... Muito legais, vai te chamar de lado e falar, viu, olha... Aliás, aconteceu com você, né? A Rafa nunca levou mijada por estar com roupa errada. Eu levei. Quer dizer, tava no mercado de short, tinha acabado de entrar no Irã, o cara me chamou e falou, olha, não pode andar de short assim, né? Aqui, se o pessoal pegar você, eles vão te levar pro hotel, você vai ter que trocar de roupa. E eu nem me toquei, esqueci completamente, tinha acabado de entrar, estava um calor absurdo. Aí eu fui lá, pus calça e pronto, acabou, nunca mais. Tá certo. Eu não quero colocar vocês em saias curtas, mas vocês citaram aí ópio, álcool
Maconha. Eu acho que a galera tá achando maravilhoso ir para o Irã. O Diego Dias até perguntou aqui, eu acho que é uma pergunta tendenciosa. Papola também? Ele vai comprar passagem daqui a pouco. Mas pode comprar, cara. Fique à vontade. A gente dormiu do lado de campo de papoula. É com a papoula, não sei se ele sabe, é com a papoula que faz o ópio. Só que tem fotografia, tem imagem lá daqueles campos. Na Turquia é para fazer comida, condimento, aquela sementinha que faz aqueles quitutes lá e tal. Só que enquanto tá verde, dá para fazer o cortinho, pega o soro dela e faz o ópio. É que isso está na cultura deles há muito tempo. E assim, eles são zonas produtoras, né? E isso existe, isso tem. E só que na Turquia provavelmente vai ser difícil, viu, cara? Agora, no Irã foi muito Irã, fácil. Foi, não, então, a gente teve assim, uma família que ofereceu, o cara tá fumando na rua. na rua, aberto, assim, totalmente aberto. Aí esse daí tava lá num daqueles caravanserais descansando, o olhinho tava lá, passou conversando e ele ofereceu. Aí teve um outro lugar que era uma mesquita que a gente pediu para botar para acampar e aí eles deixaram a gente dormir numa das salas, né, num quartinho assim. E aí no final do dia assim já tava meio lusco-fusco, apareceu um jovem lá, não sei da onde, sabia que a gente era turista, né? E ofereceu para fumar maconha. Aí a gente não foi, porque eu para falar a verdade, nunca fumei, né? Então não tem interesse nenhum. Mas a gente achou assim, até surreal, né? Isso daí, o cara foi ir lá, ver que a gente era turista e ir lá oferecer. E o álcool já é mais comum, né? Porque em festa de casamento, essas coisas, eles É comum, acabam. mas É o seguinte, tem armênios no Irã, tem pessoas de outras religiões, então eles são permitidos de morar lá, tudo, de beber álcool, beber o vinho. de beber o vinho da Uhum, missa, né? uhum. Os armênios. Tem pessoas de diversas religiões, tem os zoroastras lá também, que são considerados, é previsto por lei que eles têm os direitos deles. Uhum. E aí, os muçulmanos conseguem com os cristãos o contrabando do álcool, que parece que é álcool de uva, né? É. Ah, que Mas toma maravilha. cuidado, fala pro pessoal malucão, é para tomar cuidado, porque isso A aí. Janaína está falando que o Khomeini considerava o ópio lícito. Listo. Lícito. Então, provavelmente foi desenvolvida uma cultura em cima do ópio que as pessoas preservam, mesmo agora sendo proibido, né? Tudo é uma questão cultural, né? O que é proibido. No Oriente a gente tem algumas tradições antigas, tibetana, ali, que utilizavam o ópio como dentro de rituais religiosos, né? O opioide vai trazer a elevação dentro da espiritualidade, né? Como vamos lá. A ayahuasca, né? Fala. Aqui. É como... Também. Vamos lá. A série se chama Os Filhos da Estrada. E vocês explicam isso no decorrer da série, né? Ali no segundo, terceiro episódio. Diz pra gente o que é esse Filhos da Estrada para eles e essa importância, né, de Maomé com essa fala. E o que ela traz para a cultura deles, essa fala, né, que é colocada lá. Então, isso é bem complexo. Tem coisas que a gente faz e que não entende por que faz. E está fundamentalmente ligado à religião. Enquanto eu fazia direito, por exemplo, né, eu estudei um pouco de direito romano. Então, tem uma tradição, não sei se todo mundo sabe, você pega a noiva e entra na casa carregando ela. Você já viu essa tradição, não? Sim. Né, no casamento. Então, isso daí vem do direito romano. Mas tem um direito romano que não é esse novo, é no princípio de Roma. Porque eles não eram, eles não tinham adotado ainda os deuses gregos. Eles acreditavam que a pessoa morta continuava viva debaixo da terra. Por isso que eles falam, até hoje fala que a terra lhe seja leve. Então eles tinham um oráculo em casa e cada família rezava para os seus antepassados.
E a mulher, já veio o machismo dessa época, a mulher era uma futura traidora da família, porque um dia ela ia casar, ia parar de rezar para esses, para rezar para o do marido. Então, Entendi. havia um ritual, mas as pessoas tinham que casar, né? Então, era uma brincadeira em que o marido roubava a mulher. Por isso que ele carrega ela para dentro de casa. Então, você faz uma coisa que você não faz a menor ideia, mas veio de uma coisa religiosa. Então, você tem Maomé lá que tem... ele começou com 400 a 500 depois de Cristo. Então, ele estava dentro de uma cultura, já era monoteísta. Você vê, o Zoroastra é a primeira religião monoteísta do mundo, é considerada. Né? Aí veio os judeus, os cristãos e os islâmicos. Bom, Maomé mesmo, ele é de uma família de mercadores. Ele mesmo foi mercador. Ele foi criado, assim, adotado. Né? E ele provavelmente deve ter sofrido muito com viagem. E sentiu as dificuldades, sentiu os prazeres. De toda forma, dentre as 5 obrigações de um muçulmano, que é de rezar 5 vezes por dia, com o rosto virado para Meca, se ele puder ir pelo menos uma vez peregrinar para Meca, né, ele tem que ajudar aos pobres de alguma forma. E tem mais outras coisas lá que não vamos entrar, senão vai ficando muito longa. Quando fala em ajudar aos pobres, ajudar aos outros, não é qualquer ajuda, não é de qualquer forma que ele pode fazer isso. E assim, não ele pode entregar para a igreja, mas ele que tem que administrar isso aí, ele administra isso. E ele pode ajudar ao viajante. Ibn al-Sabil, aos filhos da estrada. É o cara que está viajando. Ibn é filho de. Filho de não é só filho que nasceu. Um cara adotado também é assim. Se você é criado dentro de um clã, você fica Ibn também. É o que pertence àquele clã. Então, Ibn al-Sabil é aquele que pertence à estrada, é o filho da estrada. Por isso que esse é o nome da coisa. E assim, se o viajante tiver com problema, esse mandamento, esse um dos 5, você pode ajudar esse cara e cumprir com um desses mandamentos. Não é de toda forma. E veja mesmo só, que esse cara seja rico. Mesmo que esse cara seja rico. Se o viajante é rico e ele está precisando de alguma ajuda naquele momento, a sua obrigação é ajudar. Ajudar ele. Quer dizer, você ajudando ele, você está cumprindo um dos preceitos religiosos. Então, quer dizer, isso daí é uma das coisas que eu acho que essas pessoas são tão amistosas, que tratam tão bem o forasteiro. E eles, como estão no meio do caminho entre a Ásia e a Europa, eles estão acostumados com isso, eles viveram todas as dificuldades que alguém tem numa viagem. Todos os pequenos, grandes valores que fazem toda a diferença na vida, que é a água, alguma coisa para comer, e tudo, né, ser bem acolhido. A gente atravessando os desertos ali do Irã, a gente vê ruínas do que foi pontos de parada, né, para os viajantes. E esses pontos, eles são mesmo assim de 30 em 30 quilômetros, mais ou menos, que é uma distância que uma pessoa caminha por dia, né? Uma caravana, eventualmente caminhando. As caravanas e tudo mais. E você imagina que se hoje para nós já é difícil fazer isso de bicicleta, a gente tem que carregar água, tem que carregar comida, você imagina o que era naquela época, né? Para essas pessoas. Então, realmente, eu acho que vem essa acolhida, essa preocupação com o viajante, eu acho que vem de milênios já, né? De centenas de anos aí, com os viajantes passando nesse caminho. Certo, naquela época não tinha tracking light, né? Da galera aí levinho, com a mochilinha, de boa. Né? Materialzinho bom, aguinha na temperatura certa, calçado ideal, né? Então, vamos lá. interessante que várias vezes no Irã aconteceu de um carro parar na estrada e o cara tirar uma garrafa térmica e dar água gelada pra gente. Ou uma garrafa de água congelada. Nossa, isso era melhor que comida, para falar a verdade. Era melhor do que ganhar Rafa, comida.
comida, vocês comeram bem? E o que comeram de interessante da região, seja Irã, seja Turquia? Ah, na Turquia é o pão, né? O trigo é maravilhoso. No Irã também tem bastante pão, mas os pães, as massas que eles fazem, tipo uma esfirra, É assim, né? porque o trigo, na verdade, ele nasceu na região da Turquia, assim, onde hoje é a Turquia. Ali que o grão foi domesticado. E isso daí é um absurdo, porque foi só dessa forma que The Economy passou a ser sedentário. Ele começou a produzir mais, e começou a fazer cidade, ele começou a ter mais tempo e começou a desenvolver da forma que a gente chegou hoje, de uma maneira muito mais rápida do que até então. Então, o trigo é uma coisa absurda de gostosa, assim. O Como eles iogurte era muito preparam, bom também, né? o iogurte, carne de cabra, As as frutas frutas todas da época. maravilhosas, doces, tanto no Irã quanto na Turquia. E E no claro, Irã a gente acabou comendo, a gente não experimentou muitos pratos, mas como a gente ficou na casa de pessoas, a gente comeu algumas coisas locais mesmo, assim, né? Eu não vou saber falar o nome dos pratos, é mas o que a complexo. gente mais gostou, na verdade, talvez não o que a gente mais gostou, mas o mais legal, assim, que eu achei, foi quando a gente comeu na casa do Reza. E o primeiro dia, daí a esposa dele colocou, a Afsane colocou um prato cheio de. E parecia arroz queimado, Parecia rapinha, quando fundo de você rapa panela de assim. arroz. É, E o Olinto adora, quando fica queimadinho, que é aquele crocante. crocante. Aí eu olhei, ela não falava em inglês, eu não tinha nem como perguntar para ela o que, que era aquilo, né? Mas eu olhei e fiquei pensando, falei, nossa, né? Que eles aproveitam até o final o arroz, né? Tá bom, né? Tudo bem. Depois eu descobri que é um prato. Ela faz o arroz e depois ela coloca no fundo da panela e frita ele assim, durinho. Fica tipo uma, uma panquequinha, sei lá, uma tapioca de arroz. Olha lá, a Janaína já tá falando o Ah, a nome Janaína ali. é fantástica. Nossa, mas aquilo É é muito fantástica. bom. Aquilo é bom demais. Isso A sem falar no Janaína deve mel, na adorar também, azeitona. porque Já falou o nome. Então, mel, azeitona, azeite de oliva, tâmara, à vontade. As Nossa, tâmara, tâmara. meu, é uma fruta que ela não é fruta, ela já é um doce, cara. Parece um doce natural, dá na árvore, assim. É um absurdo Para de, ter uma de ideia, a sabor. gente, no meio da pedalada, assim, gosta de comer alguma coisa doce. Então, muitas vezes a gente comia chocolate, mas a gente parou de comprar doce industrializado, ou feito assim. Era ou fruta com mel e iogurte, ou então era tâmara, né? E pistache. Mas Pistache. aos montes, assim, até as pessoas traziam, entregavam pra gente, assim, um saco cheio, assim, todo dia. que maravilha! Vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal mandarem perguntas. Quem está aí, escreve perguntas Por aí favor. para Rafa, Olinto, coloca no interrogação que a gente consegue colocar aqui na tela. Quem estiver comentando também, coloca aí. Vamos construir junto aqui, ó. Rangos e Histórias disse aí que em casa árabe brigam para raspar a panela. Tá Deve vendo ser só? gostoso, né? O que mais dentro dessa vivência cultural a gente viu? Vocês são do cicloturismo. Como que é essa área na Turquia e no Irã? Os iranianos e os turcos, tem muito fomentado isso lá? Então, antes de responder essa pergunta, eu lembrei de mais uma história daquilo que a gente estava falando das mulheres, né? E de como é viajar em casal. A gente, então, estava na Ashura, que é uma festa religiosa que acontece no Irã. Vai ser agora, semana? Deve ser essa semana, porque dia 10 de outubro é o aniversário de morte, né, De do Hussein. 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 E aí, então, a gente almoçou na casa do pai da Afsane, e daí chegou um momento, os homens levantaram para sair e as mulheres ficaram. Eu fiquei muito louca, assim, porque eu não fui nenhum. Eu e o Olinto, a gente sempre faz tudo junto. Aí eu falei, onde que eles vão e não vão me levar, né? E na hora eu fiquei meio chateada, assim, porque, poxa, como assim? Eles vão ver o negócio lá fora e eu vou ter que ficar aqui dentro. Mas, assim, foi por um momento, porque no segundo momento eu me vi, eu e um monte de mulher só. Na verdade, ficou só um homem lá, que era o irmão da Fissane, e o resto foi tudo embora. No que eles saíram, as mulheres tiraram tudo o véu, começaram a sentar numa roda e começaram a conversar.
E aí uma começou a falar que o cabelo tava, que não sei o que lá, que a outra tava gorda. Aí eu percebi que eu tava entrando num universo que só eu podia entrar, que o Olinto não podia entrar, que é o universo feminino. E ele tava entrando no universo masculino, que era um universo que eu não podia entrar. Então, isso foi muito legal. A gente acabou vivendo coisas únicas, né? Cada um no seu universo e pôde trazer isso, assim, um para o outro. E a parte mais engraçada dessa história foi que aí todas as mulheres tiraram o véu, só uma tia lá não tirou. Aí, não sei o que, elas começaram a rir, começaram a falar, e eu não estava entendendo o que elas estavam falando, aí a moça que estava do meu lado falava inglês, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela falou, não, ela falou que ela não vai tirar o véu porque o cabelo dela está muito feio. Aí, eu falei assim, gente, mulher, é tudo igual. Eu não ligo muito para essas coisas, mas no final das contas, o assunto geral sempre gira mais ou menos no mesmo tom, assim, né? Foi bem interessante essa vivência. Então, e a Fissane, quando ela foi dançar lá? Que eu também fiquei de fora, também não pude ver ela dançar. Porque você saiu com o Reza, né? Não, eu fiquei no quarto lá, ela ficou tocando e dançando. Ela mostrou pra mim como que ela dançava. Fui excluído, cara, fazer o quê? A vida é dura. Mas agora, com relação ao cicloturismo que você perguntou, né? A gente, na Turquia, a gente praticamente não viu, né? Muito pouco, só estrangeiro praticamente a gente viu, alguns estrangeiros. A gente ficou sabendo de dois caras que estavam viajando, o Roberto contou pra gente, né? Uhum. 2 turcos que estavam viajando, mas enfim, não é recorrente, assim, não. Talvez a gente sabe de iraniano que dá a volta ao mundo, moça iraniana viajando, mas não é uma coisa comum que você vai ver assim, com frequência. No Irã, tem uma lei que mulher é proibida de pedalar em público. Essa lei aí, por um tempo, pegou. Parece que quando a gente estava lá, a gente viu umas 2 ou 3 mulheres em cidade grande pedalando. Então, quer dizer, existe algo cultural, assim, que é imposto pela lei, né? Mas as mulheres que têm um pouco mais de cara mesmo, assim, que têm mais vontade, que querem quebrar com a sociedade, elas acabam conseguindo fazer alguma coisa. A temperatura chegou a mais de 50 graus, alguém perguntou aí. Porque a gente foi bem no verão, então era o top do verão. 54 graus. 54 graus. 54 graus. E como que pedala com essa temperatura? Então, tem macete. Primeiro você tem que acordar de madrugada. Depois chega uma hora você já não anda mais, acabou o dia aí, pra você. Aí com essa temperatura você não pedala. Aí geralmente você não pedala. E assim, tudo fica quente, né? A água que você toma também tá quente. Tudo tá quente. E é bem complexo. Mas aí que tá. O clima é temperado continental. Então, quando é calor pra caramba. Quando é frio pra caramba. A gente fez uma aposta. Então, se você ver a websérie, você vai ver que a gente está com muito pouca bagagem. A gente fez uma aposta nisso mesmo. A gente ficou 4 meses nesses 2 países e logo na saída já estava nevando já, para você ter uma ideia. Mais um pouco é ter neve na estrada. Uhum. Então é complexo mesmo, é bem assim. Mas como é seco, eu fico pior no calor do Brasil do que eu me senti lá. Isso que é interessante. Lá eu ia bem. A gente até estava já pensando o que a gente ia fazer se eu ficasse com muito calor, porque eu normalmente vou esquentando, falo que eu tenho o radiador furado, né? Eu vou esquentando e vou ficando vermelha, e aí eu tenho que parar um pouco para esfriar, jogar água na cabeça, alguma coisa assim. E lá não aconteceu isso. Aqui no Brasil, quando está muito quente mesmo, eu sofro bem mais. Vamos lá. A Regina está dizendo que também não viram cicloturistas na Turquia, né? E aí o Jailson perguntou da temperatura e o Gerson, ele perguntou da arquitetura. E eu acho que é interessante que é a Rafaela, né? Então, que beleza. A imagem que eu peguei é linda já. Conta pra gente aí. Eu fiquei encantada, né? Quando a gente estava pesquisando, eu li num livro de um casal que viajou de carro que tinha uma geladeira ancestral lá, né? Que funcionava de forma natural. Obviamente foi inventada antes da eletricidade. Falei, esse cara tá errado, ele não é... Ele tá traduziu falando que errado. Traduziu errado, ele não entendeu o nome. Aí fui pesquisar.
E realmente os persas eles desenvolveram uma tecnologia de arquitetura sustentável e bioclimática, como chamam hoje, né? Que não vi em outro lugar. Eles tinham então essa estrutura que eles guardavam o gelo do inverno e consumiam o gelo no verão todo. Então, sem energia elétrica. Eles resfriavam o ambiente sem energia elétrica. Eles levavam água para o deserto sem energia elétrica. Então, de Assim, ficar louco. enquanto o europeu fazia uma canaleta assim de pedra e fazia um aqueduto, eles não podiam fazer isso, porque senão evaporava tudo, fazia um túnel. Assim, esse gelo era para ter alguma coisa fresca no verão. Olha que povo mais sutil, mais sublime. Não é para fazer guerra, não é para destruir nada, não é para fazer um canhão. É uma coisa para ter um prazer no verão. E a gente experimentou essa sobremesa lá, que é um... É que nem se fosse um sagu, assim, uns fiozinhos de sagu. Uns fiozinhos, assim, eu também não vou lembrar o nome agora, e no meio, com umas pedras de gelo, é super refrescante, não é muito doce, né? É bem gostoso. E aí, fora essa arquitetura... Então, o João está perguntando uma coisa, olha que interessante, veja só. Quando a Turquia foi feita, ela era para ser totalmente rifada. Toda a região de Síria, Líbano, Israel, tudo foi rifado. Aquelas fronteiras são novinhas. A Turquia era para ser a mesma coisa. Aí um cara, o Mustafa Kemal, lá, o Atatürk, que é considerado chamado de o pai dos turcos, né? Ele é um grande general e ele acabou fechando. Falei, não, isso aqui é a Turquia, isso aqui é nós. Bom, ele é um cara mais moderninho. Então ele aboliu o turbante e ele passou a usar o nosso alfabeto, certo? Só que para você fechar um país, uma das coisas mais importantes é você ter que ter uma língua. Então ele forçou, até hoje é muito forçado o turco como nação. Turco contra outra coisa. Então, na Turquia, apesar de você poder ler as coisas, é muito difícil, assim, lugar turístico, todo mundo fala tudo, cara, não tem problema. Agora, no geral, é muito fácil encontrar um cara que não entende nada de inglês, nada, nem hello, nem good morning, nada assim. Você atravessou a fronteira, você atravessa a fronteira do Irã, você tem embargo econômico, você tem restrição para YouTube, para Facebook, um monte de coisa, toda, assim, a escrita, tudo com um rabisquinho, né? Não é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Só que é muito mais fácil, a gente encontrou muito mais facilidade de encontrar pessoas que falavam inglês, mesmo que seja pouco, e alguma noção os caras terem. Uhum. E assim, muitas placas estavam escritas em farsi, né, em persa, e em inglês embaixo, em inglês mesmo. Uhum. Tá? Então, quer dizer, as pessoas vão se acostumando com aquilo, ao contrário da Turquia. Então, essa que foi a nossa realidade. Então, meu filho, o negócio é o seguinte, de todo jeito, gestos, sinais, e assim, e vai piorando, porque você não tem duas línguas exatamente. A gente tinha um dicionáriozinho para perguntar, olha, posso acampar aqui, tem água, o senhor me dá água, muito obrigado, bom dia, sabe, esse tipo de coisa. Isso que é bacana, você viajar de bicicleta. A gente atravessou a fronteira, entrou no Irã, andou vários dias, e eles estavam falando uma coisa que é mais turco do que farsi, naquela região. O meu dicionarinho de farsi não funcionava. Só foi funcionar mais. Funcionava mais. Do Irã. E aí você vai vendo cantões com dialetos ou com línguas diferenciadas mesmo. Mas normalmente o que a gente faz é isso, né? No caso ali, o Roberto, que é nosso amigo italiano, ele passou pra gente um mini dicionário assim, ele falou assim no WhatsApp, né? Algumas frases úteis, e a gente tinha isso. Mas se você... Aí que tá, a Regina tá falando do Google, né? Nem sempre você tem internet para falar. A gente não costuma ter chip, a gente só usa internet quando para em hotel, né? Tem que se virar. E aí, então, você acha alguém do país, se você não tem um amigo para te falar, assim que você entra no país, você encontra alguém que fala inglês e já pede para essa pessoa te passar tudo. Ou grava do Google, dá um jeito de gravar, né? Aliás, o Google Tradutor... tá acabando. Bom, deixa lá. Tá bom, então. Fazer o quê? Mas agora vamos fazer assim.
Que maravilha recebê-lo. Você viu? A Rafa olhou no ladinho, ela viu a hora ali. Eu não sei que hora a gente entrou, mas está muito perto. Então, ó, 30 segundos, já deu aqui 20. Gratidão. Despeçam aí. É com vocês. 10 segundos. Estou muito contente, muito obrigada a todo mundo que está aí na live. Eu vi que tinha gente até do Irã na live. Ó, que chique. A Janaína, né, pela Janaína, presença. Falou o nome da sobremesa, Faluda. Faluda, E todos os nossos amigos que estão presentes e os teus seguidores aí também no canal. Sempre um prazer de falar com vocês. Conta com a gente.